Olá pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago a montagem e decoração desse bolo que eu fiz para o meu irmão. Aqui estou utilizando uma massa branca, pão de ló. Sempre costumo utilizar essa massa na forma de 20 por 10. Então eu já coloquei a minha camada de massa e eu estou molhando aqui com uma caldinha básica de leite condensado diluído na água. Depois de molhar muito bem o meu bolo, agora eu vou colocar o meu recheio, que é de amendoim com chocolate. Eu tenho a receita aqui no canal, se você quiser é só conferir. Então, vou distribuir todo o meu recheio aqui na minha massa, vou espalhar muito bem e vou vir com a minha outra camada de massa. A massa ficou bem bonita, bem assada. Então agora eu vou molhar mais um pouquinho essa massa e vou vir com o meu recheio branco, que eu também tenho aqui no canal. E esse bolo serão só 2 camadas de recheio. Agora eu vou vir com a última camada na minha massa, vou molhar muito bem também. E vou levar para a geladeira para gelar de um dia para o outro. Sempre gosto de fazer assim. Agora chegou a hora de decorar esse bolo. E até então eu não tinha em mente qual decoração que eu queria fazer. Pesquisei bastante, mas não tinha me decidido. Até que eu vi um vídeo no YouTube aqui mesmo e eu achei a decoração interessante e tentei replicar nesse bolo. Eu queria fazer uma cor diferente, não queria nem verde nem azul e eu tinha o corante marrom, então eu decidi fazer com a cor marrom, que também estava no vídeo. Então eu comecei fazendo a pré-camada no meu bolo e eu não tinha manga de confeitar, então eu tive que me virar um pouquinho para fazer esse bolo. Ia facilitar bastante, mas deu para fazer. Então aqui eu já estava fazendo o meu topo, estava tentando deixar bem retinho para começar pelo topo. Pelo vídeo que eu vi, tinha que começar assim. Então eu tentei deixar o mais retinho possível. Fazer uma espiral, eu tentei fazer uma espiral de todos os jeitos e nenhum estava dando certo. Tentei com a pontinha da espátula, tentei com a colher e agora com o pincel. Então prevaleceu o pincel, achei que ficou melhor. E o diferencial desse bolo vai ser esse. Eu tinha o pó dourado, não é o glitter, é o pó. Diluí um pouquinho no álcool de cereal, coloquei na minha bombinha e fui espalhando somente no topo. Foi isso que me chamou muita atenção e me deu vontade de fazer esta decoração. Eu achei que ia combinar super bem. Agora, para decoração em marrom, eu fiz uma parte mais clarinha e outra escura, porque eu queria que desse esse contraste de marrom escuro e marrom claro. Porém, com a manga de confeitar ia ficar muito mais uniforme, ia ficar melhor. Mas como eu não tinha, eu fui espalhando ali, colocando o mínimo que eu conseguia com a espátula em volta do bolo. E fui fazendo assim, coloquei uma camadinha marrom, marrom claro, marrom escuro, marrom claro e marrom escuro. Então agora chegou o momento que eu estava esperando, né? Que era para ver se ia dar o efeito que eu queria. Então com a minha espátula lisa eu fui rodando bem devagar e já tinha percebido que ia dar ruim, porque o que estava prevalecendo era o marrom escuro. Mas continuei mesmo assim, fui tentando deixar o mais lisinho possível.
Eu achei que estava faltando alguma coisa nesse bolo, então decidi colocar um pouquinho mais de corante marrom para ele ficar bem escurinho e coloquei um pouco mais de leite condensado para o meu chantilly ficar bem molinho e eu consegui fazer o drip cake, mas não estava adiantando porque estava embolando tudo. Mas fui até o final nesse estilo. Se eu tivesse a manga de confeitar, eu ia finalizar com o bico de confeitar naquela partezinha onde o chantilly ficou um pouquinho grosso, na parte de cima, que não era para ter ficado assim, mas ficou. Assim que eu terminei o drip cake, o meu corante marrom ficou saindo, ficou escorrendo, eu não sei explicar assim. Ele começou a sair do chantilly simplesmente e isso estava acabando com o meu bolo. Aí o que eu decidi fazer? Jogar glitter. Só que o glitter estava soprando forte e estava destruindo, acabando de destruir o drip cake. Então eu fiquei um pouquinho chateada, mas botei o bolo na geladeira e depois eu fui lá, peguei o meu bolo, coloquei de volta na bailarina e decidi passar a espátula com esses desenhos novamente. E acabou que ficou com o efeito que eu queria, que era um efeito um pouco marrom claro e marrom escuro. Então eu posso dizer que eu amei este bolo. Passei a espátula várias vezes e ficou muito fácil de fazer porque o chantilly estava molinho, né? Então estava muito gostoso ficar passando a espátula ali. Eu esqueci que esse bolo era masculino e acabei jogando um pouquinho de glitter, mas eu não vi problema nenhum. Esse bolo não ia ter topo, somente a vela. Então eu coloquei um cabinho na vela que não tinha, coloquei em cima do bolo e joguei, para finalizar, eu joguei o pó dourado diluído no álcool de cereal e finalizei esse bolo. E assim ficou o resultado desse bolo. Os dois recheios, branco e de amendoim com chocolate, combinou super bem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até o próximo e tchau, tchau. Fique com Deus.